Elvis empurrou lentamente a porta de vidro da sala e paralisou. Bem no centro do tapete felpudo, no coração de sua luxuosa casa, estava Marina, deitada no chão, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, com o pequeno Ítalo aninhado contra o peito. O bebê, vestido com um macacão verde claro, dormia profundamente, respirando num ritmo tranquilo, enquanto a babá o mantinha seguro com as duas mãos. A cena era tão inesperada que por alguns segundos Elvis sentiu como se o ar tivesse sumido de seus pulmões. Antes da gente continuar, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Você já parou para pensar como um único instante pode mudar completamente o rumo de uma vida? Às vezes, basta um piscar de olhos para que uma barreira invisível se quebre e algo intenso, impossível de conter, invada o coração. Elvis permaneceu imóvel, com o corpo levemente inclinado para a frente, no seu terno cinza impecavelmente ajustado, a gravata laranja contrastando com a camisa clara. Atrás dele, a luz suave da manhã atravessava os grandes vidros da janela, iluminando o cenário com um brilho quente. No chão, Marina, exausta, mas serena, descansava a cabeça sobre uma almofada bege. Os cabelos loiros presos num coque firme revelavam cada traço delicado de seu rosto, que mantinha uma expressão de paz. O pequeno Ítalo, com a pele rosada, estava aconchegado sobre seu peito, completamente entregue ao sono. Aquele momento era o início de algo que mudaria tudo. Elvis não pretendia voltar para casa naquela hora. Seu dia estava reservado para uma sequência de reuniões no centro da cidade que deveriam mantê-lo longe até o final da tarde. Mas um dos compromissos foi cancelado de última hora. Aproveitou para passar na mansão e buscar alguns documentos importantes. O trajeto foi rápido e sua mente estava focada em números, contratos e propostas. Cada passo do seu planejamento parecia milimetricamente calculado. Até que, em poucos minutos, nada disso importaria mais. Quando o sedã preto deslizou pela entrada da propriedade, a mansão parecia mergulhada num silêncio incomum, quase solene. Normalmente, naquele horário, Marina estaria cuidando da limpeza do andar de cima e o salão principal estaria impecável. O aroma da madeira encerada misturado ao perfume suave de café recém-passado, o chão brilhando como espelho. Mas naquele dia, algo estava diferente. Elvis empurrou a porta de entrada sem pressa. Não era seu hábito agir assim. Geralmente entrava com passos firmes e presença marcante. Contudo, um instinto estranho, quase um aviso silencioso, o fez se mover com cautela. O som dos próprios passos foi engolido pelo tapete espesso que cobria o corredor. Ao se aproximar da sala, percebeu uma faixa dourada de luz se infiltrando pelas cortinas, projetando-se no piso claro. O movimento suave do tecido denunciava um leve sopro de vento. Tudo parecia normal, até que seu olhar se abaixou, e foi então que viu Marina, em seu uniforme vinho com detalhes brancos e avental perfeitamente alinhado, deitada sobre o tapete, os braços protegendo o pequeno Ítalo que dormia sereno. O contraste entre o tom vivo do tecido e a suavidade da cena parecia quase uma pintura. Um quadro de ternura e fragilidade que ele jamais esperaria encontrar ali. Ítalo dormia profundamente, o rostinho tranquilo, a pequena mãozinha escapando por baixo do macacão verde claro. Seu peito subia e descia num compasso sereno, como se cada respiração fosse embalada por um mundo próprio, intocado, onde só ele e Marina existiam. Um mundo tão protegido que nada, absolutamente nada, parecia capaz de invadi-lo. Elvis parou na soleira, o corpo tenso, sentindo o coração acelerar no peito. Não era apenas surpresa ou espanto, havia algo mais, algo difícil de nomear. No seu lar perfeito, cada detalhe tinha um lugar, cada minuto seguia um ritmo planejado, e cada cômodo transmitia ordem absoluta. E ainda assim, diante dele, estava aquela imagem.
Uma mulher deitada no chão, segurando um bebê nos braços, bem no centro do seu elegante e impecável salão. Era como uma fenda repentina naquela muralha de previsibilidade que ele passara anos construindo. Por alguns segundos não disse nada, apenas observou, deixando o olhar percorrer cada detalhe. A posição dos corpos, a luz suave acariciando seus rostos, o leve tremor das pálpebras de Ítalo, como se sonhasse com algo doce. A mão de Elvis apertou instintivamente a pasta de couro que carregava, como se aquilo fosse a única coisa que o ancorava à realidade. Ele não sabia se deveria interromper aquela cena ou recuar discretamente e fingir que nunca a viu. Seu olhar percorreu o ambiente. Tudo estava como sempre. As duas poltronas bege, posicionadas simetricamente, o pequeno aparador entre elas com uma garrafa de cristal reluzindo, as mesas laterais com abajures de cúpula branca e, atrás, as cortinas de tecido espesso caindo até o chão. As grandes janelas filtravam a luz da manhã, envolvendo Marina e Ítalo num halo macio, como se o espaço tivesse sido desenhado apenas para enquadrar aquela cena. Perguntas surgiam na mente de Elvis sem que ele encontrasse respostas. Por que Marina estava deitada no chão? Seria puro cansaço? E Ítalo? De onde ele tinha surgido? Por que nunca o vira antes? Deu um passo à frente, devagar, como se qualquer ruído pudesse romper aquela bolha de serenidade. Marina mexeu-se levemente e, num gesto instintivo, ajeitou o macacão do bebê. Seus olhos permaneciam fechados. Elvis sentiu que estava presenciando algo íntimo, quase sagrado, e que de alguma forma não lhe pertencia. Mas não conseguiu desviar o olhar. O silêncio era cortado apenas pelo tic-tac compassado do relógio sobre a lareira e pelo suave som da respiração de Ítalo. Não era um silêncio vazio, mas carregado de significado. Para Elvis, acostumado ao burburinho de reuniões, ao eco dos saltos sobre o mármore e ao tilintar de taças em recepções, aquela quietude era quase estranha e incômoda. Sentiu os ombros enrijecerem. Memórias indesejadas começaram a emergir, lembranças de um tempo que ele passara anos tentando trancar no fundo da mente. Ainda menino, muitas vezes adormecia no chão frio da cozinha, esperando a mãe voltar da longa jornada de trabalho. Era assim que via o mundo, de baixo para cima, enxergando apenas as pernas apressadas dos adultos e seus rostos a uma distância inalcançável. A cena diante dele, a mulher e a criança no tapete, refletia, como um espelho, um fragmento esquecido de sua própria história. Deu mais um passo, agora entrando completamente no feixe de luz que atravessava a sala. Estava a poucos metros de distância quando Marina lentamente abriu os olhos. Seu olhar encontrou o dele, calmo, porém alerta. Era como se, em um único instante, ela o estivesse avaliando, medindo se aquele homem diante dela representava uma ameaça ou não. Elvis sentiu como se, de repente, algo invisível o ligasse a Marina. Uma linha sutil, impossível de ver, mas tão real que ele quase podia sentir sua tensão. Não sabia ainda, mas dali em diante, cada gesto, cada palavra, cada decisão estaria de algum modo conectada a essa ligação. Tudo o que sabia naquele instante era que observava uma cena que ficaria gravada para sempre na sua memória. Uma imagem que, contrariando todos os padrões de ordem e distância que ele mesmo havia imposto à própria vida, começava a despertar nele algo que acreditava ter enterrado para sempre. Marina ergueu levemente a cabeça, como se só então seu corpo tivesse percebido que já não estava sozinha na sala. O olhar dela subiu devagar, até encontrar o dele. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Era como se o tempo tivesse parado, e entre eles surgisse um silêncio tão denso que parecia ter peso no ar. Elvis permanecia de pé, ombros levemente tensos. Segurava a pasta de couro com firmeza, sem decidir se a largaria ou se daria meia volta e sairia.
Em seus olhos havia algo difícil de decifrar. Uma mistura de cautela e talvez um lampejo de compaixão, mas que poderia ser também o receio de se envolver demais na vida de outra pessoa. Marina, com cuidado, ergueu-se até ficar semi-sentada, mantendo Ítalo seguro contra o peito. O bebê se remexeu levemente, soltou um suspiro e afundou ainda mais o rosto no tecido do uniforme vinho, como se buscasse se proteger nele. A mão de Marina, com dedos firmes, mas gestos suaves, acariciava as costas dele num ritmo quase hipnótico, como se aquele movimento fosse parte da própria casa. "O senhor voltou mais cedo", disse ela, num tom baixo, sem desviar os olhos do rosto dele. Não era uma pergunta, mas uma constatação, e carregava um cuidado quase calculado, como se reconhecesse que aquela situação fugia do habitual. Elvis permaneceu em silêncio por mais alguns segundos, como se cada palavra precisasse passar por um filtro antes de sair. Ele não era um homem acostumado a agir por impulso. Sabia que no seu mundo, espontaneidade raramente trazia bons resultados. Inspirou fundo, tentando manter o semblante neutro, embora por dentro uma mistura desconfortável de irritação, curiosidade e um estranho calor começasse a romper a camada de frieza. O ar na sala parecia mais pesado, como se qualquer som ou movimento pudesse quebrar a frágil estabilidade daquele momento. O tic-tac do relógio sobre a lareira se destacava no silêncio, enquanto lá fora o canto solitário de um pássaro se misturava à luz suave que entrava pela janela. O resto do mundo, o barulho da rua, o burburinho do dia, parecia distante e irrelevante. Marina afastou da testa um fio de cabelo que escapara do coque preso pela faixa branca. O gesto era simples, mas deixava à mostra um cansaço antigo, gravado nos traços do seu rosto. Não parecia alguém que implorasse por piedade, mas sim alguém que, há muito tempo, aprendeu que precisava contar apenas consigo mesma. Elvis não se aproximou logo. Preferiu primeiro colocar a pasta sobre a mesinha ao lado da poltrona. O som seco do couro tocando a madeira ecoou no silêncio mais do que deveria. Ele continuou olhando para Marina à distância, como se tentasse organizar os pensamentos e imagens que o assaltavam desde o momento em que cruzou a porta. Os olhares se encontraram novamente. Marina não desviou, embora fosse visível a tensão que a mantinha alerta. Ela poderia esperar repreensão, e de certo modo parecia preparada para isso. Mas Elvis fez algo que nem ele mesmo esperava. Em vez de repreendê-la de imediato, sentou-se na poltrona à frente dela. Não disse nada por alguns instantes. Seus olhos pousaram em Ítalo, cuja pequena mão se agarrava ao tecido do uniforme da babá. O bebê permanecia tranquilo, como se a presença daquele homem não representasse ameaça alguma. Talvez fosse o calor e a segurança que sentia no colo de Marina que o mantinham assim, protegido do mundo. "Eu não sabia", começou ele, mas parou no meio da frase, como se as palavras não fossem suficientes. Tossiu levemente, tentando recompor o tom. "Eu não sabia que você tinha..." Interrompeu-se de novo, lançando um rápido olhar para o bebê. Marina ficou em silêncio por um instante, antes de responder com a voz firme, mas serena. "Ele tem um nome, Ítalo." Aquelas 3 palavras simples, ditas sem hesitação, ficaram suspensas no ar. Elvis percebeu que, dali em diante, cada passo nessa conversa dependeria da escolha que ele faria. Manter-se na confortável distância da indiferença ou se arriscar a atravessar a ponte para o mundo dela. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora carregava tensão e perguntas não formuladas. Elvis recostou-se na poltrona, olhando para Marina como quem tenta ler uma história inteira apenas pela expressão de alguém. Lá fora, o sol da manhã se moveu ligeiramente, alterando o ângulo da luz que entrava pela janela. Agora, os raios iluminavam o rosto de Marina, revelando algo raro, uma sinceridade desprovida de máscaras.
Não havia vergonha, nem tentativa de justificar nada, apenas uma presença plena. Elvis sabia que as perguntas viriam, mas, por alguma razão, decidiu deixar que o silêncio fizesse o trabalho de abrir espaço para a verdade, pouco a pouco, sem pressão. Ainda assim, inclinou-se levemente para frente, como se finalmente estivesse pronto para romper aquela pausa. "Por que está dormindo no chão?" perguntou, e no tom havia uma frieza que ele não fez esforço para disfarçar. "Ah, não acha que este não é o lugar para..." gesticulou, indicando o tapete macio onde ela e o bebê estavam. "E de onde veio esse menino?" Marina ergueu o queixo, endireitando as costas, como se cada palavra dele a fortalecesse em vez de abatê-la. "E onde o senhor acha que eu poderia me deitar, mesmo que fosse só por alguns minutos, enquanto ele dorme?" respondeu num tom sereno, mas carregado de firmeza. "No sofá da sala? Na poltrona do escritório? Ou talvez no quartinho dos fundos, sem janela, onde mal cabe uma cadeira?" Elvis estreitou os olhos. Não esperava uma resposta que não fosse uma desculpa ou uma tentativa de se justificar. Estava acostumado a ver as pessoas em sua volta se calarem assim que ele elevava o tom, mas Marina não apenas permaneceu firme, como também o encarava diretamente. "Esta é uma casa particular", disse ele, pausando cada palavra com precisão. "E no meu lar não deveriam existir surpresas das quais eu não tenho conhecimento. Uma casa particular, sim, mas também o lugar onde eu trabalho e onde meu filho..." Ela olhou para Ítalo, que se remexeu levemente nos braços dela. Precisa estar seguro. E acredite, Sr. Elvis, neste mundo, segurança às vezes significa adormecer exatamente no ponto onde ninguém vai gritar com você." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina afiada. Elvis sentiu que o controle da conversa começava a escapar por entre seus dedos. Quis dominar aquele momento, impor-se, mas cada frase de Marina atingia um ponto que ele não conseguia ignorar. "A senhora não me avisou sobre essa criança", disse, com a tensão claramente perceptível em sua voz. "Porque eu sabia que o senhor reagiria exatamente assim", respondeu sem titubear. Como se a presença de uma criança fosse um problema maior do que o fato de alguém estar exausta e precisar de alguns minutos de descanso. Elvis se levantou. Sua silhueta projetou uma sombra sobre o rosto dela, e por um momento parecia que aquela seria uma disputa onde apenas um sairia vencedor. Mas Marina não desviou o olhar, segurando o Ítalo com força, ao mesmo tempo como um escudo e como o tesouro mais precioso que possuía. "A senhora trabalha aqui", afirmou com dureza. "Este não é lugar para cenas de família." "E o senhor mora aqui?", interrompeu-o com suavidade, embora seu tom carregasse aço. "E pode se dar ao luxo de fingir que o mundo é exatamente como o senhor o organizou." "Eu não tenho esse luxo." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Até o tic-tac do relógio parecia mais lento, como se o próprio tempo aguardasse o desfecho daquela troca. Elvis respirou fundo, pronto para responder, mas não teve chance. A porta que ligava à cozinha se abriu e uma senhora mais velha apareceu com uma bandeja de chá fumegante. Seus olhos foram de um para o outro, percebendo a tensão no ar. "Coloco aqui?", perguntou baixinho, hesitante. "Sim", respondeu Marina antes que Elvis pudesse falar. Sua voz era calma, mas firme, como se naquele momento fosse ela quem ditasse o ritmo da situação. A mulher pousou a bandeja sobre a mesinha e deixou a sala. O aroma adocicado do chá se espalhou pelo ar. Marina ajeitou Ítalo no colo e voltou o olhar para Elvis, agora com um quê de desafio. "Talvez o senhor devesse sentar-se", disse, indicando o mesmo assento que ele havia ocupado antes. "Porque se quer conversar, tudo bem. Mas não vou continuar esse diálogo com alguém que insiste em falar comigo de cima para baixo." Elvis ficou imóvel por alguns segundos, antes de voltar lentamente ao seu lugar. Sentiu que o equilíbrio de forças naquele cômodo estava mudando, e não a seu favor. Com delicadeza, Marina colocou Ítalo sobre um cobertor dobrado ao lado, deixando-o continuar dormindo.
Inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O senhor pensa que esta é uma história sobre uma babá que dormiu no chão, disse num tom baixo, mas preciso. Mas, na verdade, é uma história sobre o motivo de não existir outro lugar onde eu pudesse deitar. Elvis permaneceu em silêncio, ciente de que aquelas palavras eram uma porta para algo que não deveria ser ignorado. Ela fez uma breve pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente por onde começar. Seus dedos acariciavam o tecido macio do cobertor, mas já não era um gesto para acalmar o bebê, e sim para organizar os próprios pensamentos. Eu não nasci nesta cidade, começou com voz serena, mas carregada de peso. Vim de uma cidade pequena, onde todos sabem tudo sobre todos. Casei cedo, com um homem que sabia encantar com palavras. Achei que a vida seria simples. Foi um erro que levei muito tempo para entender. Elvis escutava sem interromper. Quando descobri que estava grávida, pensei que isso mudaria tudo. Continuou. Imaginei que ele pararia de beber, de gritar, mas piorou. Vieram as mãos que, num momento, eram carinhosas e, no outro, sabiam ferir. Quando Ítalo tinha 4 meses, percebi que, se continuasse ali, eu não sobreviveria. E ele aprenderia que esse tipo de mundo era normal. Inspirou fundo, mas sua voz não vacilou. Eu fugi. No meio da noite, apenas com uma bolsa e Ítalo nos braços. Sem dinheiro, sem plano. Primeiro fui para um abrigo. Depois, consegui um quarto barato nos arredores da cidade. Comecei a trabalhar como faxineira em algumas casas. Ninguém pedia referências porque eu cobrava menos que as outras. Foi assim que vim parar aqui. Elvis inclinou-se ligeiramente para a frente. E nunca pensou em... Não terminou. Em voltar? Completou por ele, com um toque de amargura. Não se volta para um lugar onde seu filho possa aprender o medo antes mesmo de aprender a andar. O silêncio voltou a dominar a sala, quebrado apenas pela respiração tranquila de Ítalo. Lá fora, a sombra das árvores se movia lentamente ao sabor do vento. Marina manteve o olhar firme, mas o tom de voz ganhou uma gravidade ainda maior. Trabalho aqui porque é um emprego fixo. Posso ter o Ítalo comigo, posso estar perto dele. Mas isso não significa que me canse menos do que qualquer outra pessoa. Eu não tenho babá, não tenho família para ajudar. Às vezes, o único lugar onde consigo deitar por alguns minutos é no chão desta sala, porque sei que aqui ninguém vai entrar de repente, gritar ou machucar, disse Marina, a voz firme, mas sem agressividade. Elvis a olhou de forma diferente. Não havia mais apenas a barreira fria de antes. Agora, ele percebia detalhes que antes não tinha notado. As olheiras suaves, marcas antigas nas mãos, o cuidado meticuloso com que havia costurado um pequeno rasgo no uniforme vinho. Eram marcas de uma vida conquistada com trabalho duro e atenção constante. Por que não me disse isso antes? Perguntou num tom mais baixo. Porque o senhor nunca perguntou, respondeu sem hesitar. E no seu mundo, pessoas como eu só existem quando precisam permanecer invisíveis. Essas palavras acertaram Elvis como um golpe inesperado. Imagens começaram a surgir. Rostos de empregados nas empresas, pessoas que trabalhavam nas suas casas, gente que ele via todos os dias, mas cujos nomes nunca se deu ao trabalho de saber. Marina se inclinou, pegando Ítalo nos braços. O menino se mexeu, soltou um leve resmungo no sono e logo se aconchegou novamente contra o peito da mãe. Não estou pedindo piedade, disse ela. Estou pedindo que o senhor entenda que eu também tenho uma história e que às vezes essas histórias não são fruto de escolha, mas o único caminho para sobreviver. Elvis não respondeu de imediato. Sentiu que precisava pesar cada palavra dali em diante, porque aquela conversa tocava áreas da sua vida que ele sempre manteve trancadas. E ainda assim, aquela mulher, com a criança nos braços, sentada no chão da sua sala, estava alterando regras que ele pensava serem imutáveis.
A luz no cômodo se tornara mais quente e o tempo parecia correr mais devagar. Marina o encarava com calma, como se quisesse medir se ele tinha força suficiente para carregar o peso da sua verdade. E Elvis sabia que, embora não tivesse todas as respostas, já não poderia simplesmente virar as costas para aquela história. Ele permaneceu sentado por um longo tempo, os cotovelos apoiados nos joelhos. Seu olhar, que antes estava fixo no rosto de Marina, lentamente se desviou para Ítalo. O menino, ainda aninhado nos braços da mãe, mexeu-se levemente, fazendo o cobertor escorregar um pouco e revelar seu pescoço. Ali, pendurado por um fino cordão, balançava um medalhão de prata, visivelmente grande demais para uma criança tão pequena. Elvis franziu a testa. Algo naquele medalhão lhe pareceu dolorosamente familiar. Inclinou-se para a frente, tentando distinguir melhor os detalhes. O pingente tinha um delicado entalhe, uma folha de carvalho envolvida por um pequeno galho, e logo abaixo as iniciais MS. O coração dele acelerou. Conhecia aquele desenho como ninguém. Durante anos o vira todos os dias, pendurado no pescoço de sua irmã mais nova, Mariana. Era um presente da mãe deles, um talismã de família passado de geração em geração. Depois da morte trágica de Mariana, o medalhão havia desaparecido. Procurou por ele, mas nunca o encontrou. Onde conseguiu esse medalhão? Perguntou de repente, a voz mais baixa e carregada de tensão, mas com um brilho de esperança nos olhos. Marina o encarou, avaliando se deveria responder. Era de uma amiga, disse por fim. Ela me deu no hospital pouco antes de... Interrompeu-se, como se o restante fosse difícil demais de pronunciar. Algo dentro dele pareceu se partir. Como ela se chamava? Perguntou rápido, quase num tom urgente. Mariana Souza, respondeu suavemente. As palavras penetraram fundo como uma lâmina. Elvis recostou-se no assento, o ar parecendo faltar. A imagem da irmã irrompeu em sua mente. O riso fácil, o cabelo solto ao vento, as discussões bobas seguidas de reconciliações rápidas. E o dia em que recebeu a ligação do hospital. Ela era minha irmã, disse por fim, incrédulo, meu único vínculo verdadeiro. Marina permaneceu em silêncio. Ficaram apenas se olhando, e naquele silêncio havia tudo. Surpresa, dor, perguntas sem resposta. Como conheceu minha irmã? Perguntou Elvis, agora com a voz mais suave, mas carregada de uma urgência silenciosa. Nos conhecemos, por acaso, respondeu desviando o olhar como se voltasse aos momentos que guardava na memória. Eu estava no hospital com o Ítalo. Ele nasceu prematuro e precisava de cuidados constantes. Sua irmã estava internada a algumas camas de distância. Ela tinha uma luz especial. Me ajudava a entender o que os médicos diziam, quando tudo parecia complicado demais. Dividia comigo o pouco que tinha. No dia em que... Respirou fundo. Ela se foi. Pediu que eu ficasse com o medalhão e jamais o vendesse. Disse que ele protegeria a mim e ao meu filho. Elvis levantou-se. Os passos eram lentos, mas firmes. Aproximou-se de Marina, que não recuou. Olhou para o medalhão como quem tenta tocar uma memória perdida. Ela nunca falou de mim? Perguntou com um fio de voz. Falou, respondeu Marina. Disse que tinha um irmão, que o amava muito, mas que havia coisas entre vocês que ninguém de fora poderia entender, e que tinha esperança de que um dia vocês se reencontrassem, mesmo que ela já não pudesse estar presente para ver. Elvis sentiu um peso se instalar no peito. O medalhão, que por anos fora apenas o símbolo de uma perda irreparável, agora parecia uma ponte, frágil, mas real, para algo que ele nunca imaginou reencontrar. E por mais que a dor ainda estivesse ali, havia também uma sensação nova, a certeza de que seu encontro com Marina não era fruto do acaso. Ítalo se mexeu inquieto, e Marina, num gesto instintivo, o embalou com delicadeza até que ele voltasse a relaxar. Elvis observou aquele movimento simples e entendeu que a mulher diante dele não era apenas uma funcionária.
Ela tinha estado ao lado de Mariana nos seus últimos dias, ouvindo suas palavras, guardando o talismã de família como quem carrega um segredo sagrado. A sala permanecia em silêncio, mas já não era o silêncio frio de antes. Havia nele algo mais brando, capaz de, pouco a pouco, desgastar o muro que Elvis havia erguido ao redor de si. Ele continuava olhando o medalhão como se buscasse algo além da prata e do delicado entalhe. Segurava-o entre os dedos com cuidado extremo, como se tivesse medo de que desaparecesse se apertasse demais. Em seus olhos havia um conflito evidente. A urgência de conhecer toda a verdade e o receio de que essas respostas reabririam feridas antigas. "Quero saber", disse por fim, num tom baixo e firme. "Quero ouvir tudo sobre os últimos dias da Mariana." Sem esconder nada. Marina assentiu lentamente, como se já soubesse que esse momento chegaria. Ajustou Ítalo no colo para que dormisse mais confortável e começou: "Quando conheci sua irmã, eu não estava bem. Ítalo tinha apenas 2 semanas quando precisou ser internado por causa de problemas respiratórios. Eu dormia sentada, me alimentava mal e vivia com medo de cada novo dia. Ela estava ali, a poucos passos. Não me perguntava sobre meu passado, mas enxergava mais do que eu queria mostrar. Estava doente, isso era visível. Às vezes a dor tirava-lhe as forças, mas nunca deixava que os outros percebessem." Elvis fechou a mandíbula, sentindo o peso das palavras. "E ninguém da família, ninguém me procurou?" Perguntou mesmo já sabendo a resposta. "Ela não queria que o senhor a visse naquele estado", respondeu Marina. "Não porque não o amasse, mas porque temia que a culpa o destruísse." Ele desviou o olhar, sentindo as lembranças o atingirem com força. As discussões com Mariana, os desacordos sobre negócios, os mundos tão diferentes em que viviam, ele cercado por números e contratos, ela guiada por pessoas e emoções. "Nos últimos dias", continuou Marina, "ela estava mais serena. Disse que havia se reconciliado com o que estava por vir, mas me fez prometer uma coisa. Se algum dia eu encontrasse o senhor, deveria entregar-lhe este medalhão." Elvis ergueu o olhar. Então por que não fez isso logo?" "Porque se eu aparecesse apenas com o medalhão, o senhor me veria como mais uma pessoa tentando tirar algo de um milionário", respondeu com franqueza. "O senhor precisava me conhecer primeiro. Precisava ver quem eu realmente sou. Não só a babá que limpa o chão, mas a mulher que sobreviveu a coisas que não deseja a ninguém." O silêncio entre eles se tornou ainda mais denso. Elvis percebeu que não era apenas o elo com Mariana que os unia, mas também a experiência de perdas e a luta diária pela sobrevivência. "Mariana", disse, a voz falhando por um segundo, "foi tudo o que me restou depois que nossos pais morreram. E eu deixei que a distância crescesse entre nós. Ela também tinha sua parcela nisso", respondeu Marina com suavidade. Elvis se levantou, caminhando lentamente pela sala. Parou junto a uma das poltronas, apoiando a mão no encosto como se buscasse estabilidade. Voltou-se para Marina com expressão decidida. "Quero que o Ítalo tenha tudo de que precisa. E quero que você nunca mais precise dormir no chão." Marina o fitou com atenção. "Não se trata do chão, Sr. Elvis. Trata-se de alguém, finalmente, olhar para nós como realmente somos e reconhecer que merecemos ter um lugar na vida de alguém." Essas palavras pairaram no ar como uma promessa não dita. Elvis voltou a olhar o medalhão. Sabia que aquele não era apenas um objeto de prata. Era a prova de que uma ponte improvável e inesperada tinha sido reconstruída. E que a mulher à sua frente, com o filho nos braços, era agora parte dessa travessia. Uma nova determinação tomou conta de seu olhar. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia vontade de abrir a porta da sua vida para alguém que não fosse sócio, investidor ou cliente. Ficou imóvel por um instante, como se seu corpo precisasse alcançar seus pensamentos. O medalhão ainda descansava na palma de sua mão, refletindo a luz suave que entrava pelas grandes janelas.
Por fim, voltou a sentar-se diante de Marina, inclinando-se levemente para a frente. Não sei se consigo consertar o que foi perdido, disse com uma sinceridade que raramente deixava transparecer. Mas sei que posso começar pelo que temos agora. Marina o encarou, percebendo que, no lugar da máscara fria que ele sempre carregava, havia algo diferente. Uma mistura de firmeza e de uma ternura rara, quase estranha para ele, mas real. Quero que você e o Ítalo fiquem aqui, disse Elvis devagar, como se cada palavra tivesse um peso maior do que ele queria admitir. Não como funcionária e filho, mas como meus convidados, pelo tempo que for necessário, até encontrarmos a melhor solução. Marina estreitou um pouco os olhos, não por desconfiança, mas por cautela. E se eu não quiser piedade? Perguntou em voz baixa. Elvis balançou a cabeça. Não é piedade, é uma decisão de não virar as costas para pessoas que entraram na minha vida por um motivo. Por alguns instantes, ficaram apenas se olhando. Ítalo se remexeu no colo da mãe, espreguiçou-se e logo se encolheu de novo, buscando o calor do seu abraço. Marina ajeitou o cobertor sobre ele, e Elvis a observou como se naquele gesto simples encontrasse algo que sempre buscou. Um cuidado cotidiano e genuíno que dinheiro nenhum poderia comprar. Tem mais uma coisa, acrescentou, endireitando a postura. Quero saber do que você realmente precisa. Não luxo, não conforto exagerado, mas o que garante que você e o Ítalo estarão seguros. Marina esboçou um leve sorriso, mas seus olhos ainda guardavam uma tensão antiga. Segurança é ter um teto, um trabalho que me permita ficar perto do meu filho e a certeza de que ninguém vai me tirar ele porque eu não tenho como pagar um advogado. Elvis assentiu, e em seu olhar surgiu algo que parecia uma promessa. Isso eu posso garantir, afirmou firme. E vou garantir. O tom havia mudado. Já não era a hesitação de alguém decidindo se ajudaria ou não, mas a voz de quem tomou uma decisão e estava disposto a sustentá-la. Marina abaixou o olhar por um instante, talvez para esconder a emoção. Não sei se consigo confiar tão rápido em alguém, admitiu. Mas, se a Mariana viu algo em você, talvez eu deva tentar. Essas palavras soaram para Elvis como um sinal de aceitação. Ele colocou a pasta sobre a mesa e estendeu a mão para ela. Vamos começar garantindo que você nunca mais precise dormir no chão. Marina olhou para a mão dele. Depois, com cuidado, a apertou. O toque era firme, mesmo com o menino ainda aninhado em seus braços. Naquele momento, na sala, não havia um milionário e uma babá. Havia 3 pessoas que, contra todas as probabilidades, tinham se encontrado no mesmo lugar, na mesma hora, com a chance de construir algo que nenhum deles esperava. Elvis se virou para as amplas janelas. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo apressado, mas ali dentro, o tempo parecia ter desacelerado. Ele sabia que precisava agir rápido, organizar as coisas, preparar um espaço, transformar aquela decisão em algo concreto. E no fundo, sentia que essa escolha não mudaria apenas a vida de Marina e Ítalo, mas também a dele. Na manhã seguinte, o salão tinha a mesma disposição, mas estava diferente. Não era mudança de móveis ou cortinas, era algo na atmosfera. A luz entrava pelas janelas e se refletia no medalhão prateado pendurado no pescoço de Ítalo. O aroma que pairava no ar não era mais de café, e sim de chá recém-preparado. Marina estava sentada em uma das poltronas bege, com Ítalo no colo tomando o café da manhã. Ao lado, uma bandeja com pequenas torradas e uma caneca, deixada por uma funcionária que, no dia anterior, mal trocava palavras com ela, mas que naquela manhã havia lhe dado um sorriso sincero. Elvis entrou sem pressa, o casaco dobrado sobre o braço, a pasta na mão. "Bom dia", disse, e seu tom era mais suave, sem a formalidade fria que ela já conhecia. "Bom dia", respondeu Marina, erguendo o olhar. Ele colocou a pasta sobre a mesa e se aproximou. "Hoje, algumas coisas vão mudar", avisou.
Já falei com pessoas que vão ajudar nas questões formais. Vamos encontrar um apartamento para vocês, mas até lá vocês ficam aqui. Marina abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão pedindo que o deixasse terminar. E mais, Ítalo terá acompanhamento médico e vaga em uma boa creche. E você vai trabalhar em outras condições. Que condições? Perguntou cautelosa. Ele sorriu levemente. Condições que permitam que você escolha como usar o seu tempo. Quero que seja opção, não obrigação. Ítalo o olhou com curiosidade, como se entendesse mais do que parecia. Nos olhos dele, tão parecidos com os de Mariana, Elvis sentiu um aperto no peito. Era a mistura de inocência e atenção de quem já sabe que o mundo nem sempre é seguro. Os dias seguintes seguiram um novo ritmo. No início, Marina ainda caminhava pela casa com certa reserva, como quem teme estar ocupando um espaço que não lhe pertence. Mas isso começou a mudar. Foram os pequenos gestos que abriram espaço para essa mudança. Elvis trazendo-lhe uma xícara de chá no fim da tarde, ou parando para brincar alguns minutos com Ítalo antes de sair. Numa dessas tardes, Ítalo estava no tapete, concentrado em empilhar blocos de madeira. Elvis se sentou no chão ao lado dele. Da cozinha, onde preparava o jantar, Marina observava em silêncio. Viu quando o menino estendeu um bloco para Elvis, e ele, em vez de apenas pegá-lo, começou a ajudá-lo a construir uma torre que, de alguma forma, parecia simbolizar tudo o que eles estavam começando a erguer juntos. O riso de uma criança ecoou pelo salão, um som que aquele ambiente, tão silencioso e formal no passado, provavelmente nunca tinha conhecido. À noite, quando a casa mergulhava na calma, Elvis às vezes falava para Marina sobre Mariana, histórias da infância, das vezes em que ela se sentava no parapeito da janela para ler por horas, ignorando suas tentativas de chamar a atenção. Marina ouvia com atenção, trazendo no olhar a compreensão de quem conheceu Mariana em outra fase da vida, mas compartilhou com ela um vínculo igualmente profundo. Numa dessas noites, Elvis abriu a gaveta de um móvel e retirou uma pequena caixa. Isso pertenceu a Mariana, disse abrindo-a. Dentro havia um delicado anel de ouro com um pequeno safira incrustado. Ela queria que fosse para alguém em quem confiasse. Acho que ela saberia que deveria ser seu. Marina olhou para ele, visivelmente tocada. É demais, murmurou. Não é sobre o valor, respondeu Elvis. É sobre o símbolo. E símbolos só importam de verdade quando carregam um significado real. Aos poucos, encontraram um jeito novo de se comunicar. Não mais o formal que separa patrão e funcionária, mas um diálogo em que cada palavra era um passo em direção à confiança. Passou-se uma semana. Ítalo parou de acordar chorando no meio da noite. Marina, embora ainda cautelosa, começou a sentar-se no salão para ler, mesmo quando Elvis estava por perto. E ele, cada vez mais, se pegava olhando para os dois como algo que ultrapassava a ideia de pessoas que o destino colocou sob o mesmo teto. Numa manhã, antes de sair, Elvis parou na porta e olhou para ela. Acho que isso é só o começo, disse, num tom tranquilo. O começo de algo que pode mudar todos nós. Marina respondeu com um sorriso, e Ítalo acenou com a mão, segurando um bloquinho de madeira. Elvis saiu de casa com uma sensação que não experimentava há anos, a de que estava deixando para trás um lugar que realmente tinha significado. Meses depois, a casa de Elvis estava igual, e ao mesmo tempo, completamente diferente. A arquitetura e os móveis permaneciam os mesmos, mas algo pulsava diferente nas paredes. Vida. No salão, onde antes reinavam silêncio e frieza, agora havia o som de risadas, o bater das peças de madeira no chão e o tilintar suave de xícaras. Marina lia tranquilamente junto à mesa baixa, enquanto Ítalo e Elvis construíam juntos uma elaborada torre de blocos no tapete. A luz da manhã atravessava as grandes janelas, iluminando o medalhão prateado no pescoço do menino.
Para Elvis, aquela visão não era mais o peso de uma lembrança dolorosa, mas o símbolo de um elo que ligava passado e presente. Quando terminaram de brincar, Elvis levantou-se e foi até Marina. "Quero te mostrar uma coisa", disse, chamando-a pelo nome sem formalidades. Estendeu-lhe um envelope. Dentro estavam os documentos de um pequeno, mas charmoso apartamento perto do parque. "É de vocês", anunciou, "para que tenham o próprio canto. Mas quero que saiba, as portas desta casa estarão sempre abertas." Marina demorou para responder, apenas o fitou com um olhar carregado de significado. Por fim, disse baixinho, "Obrigada, não pelo apartamento, mas por nos enxergar." Ele sorriu de leve. "Não, senhor Elvis, apenas Elvis." Ítalo, sem entender todo o peso daquela troca, abraçou a mãe e em seguida correu até Elvis, pegando-o pela mão. "Vamos construir um castelo maior", disse com entusiasmo. Elvis olhou para Marina, que apenas assentiu. Naquele gesto havia tudo: aceitação, confiança e a promessa silenciosa de algo que não precisava de rótulos. Lá fora, o vento balançava as árvores. Aqui dentro, o calor não vinha apenas do sol que entrava pela janela, mas do sentimento de pertencimento que finalmente todos compartilhavam. Às vezes, os encontros mais valiosos acontecem quando não estamos procurando por nada, e o destino coloca em nosso caminho pessoas capazes de nos enxergar de verdade. É no olhar delas que aprendemos que o passado não precisa ser uma prisão, e que as feridas podem se tornar pontes para um novo começo. Porque um lar de verdade não é feito de paredes, mas de corações que decidem estar juntos, sem condições. Histórias como esta nos lembram que o bem pode surgir de onde menos esperamos e transformar tudo. Se você quer ouvir mais relatos de coragem, amor e novos começos, fique conosco e faça parte da nossa comunidade aqui no canal.